Boa noite, pessoal. Já estamos na 8ª aula do curso básico de Espiritismo da Sociedade Espírita Inspiração. Resolvi colocar aí os temas que normalmente nós abordamos nos cursos básicos que nós fazemos na nossa casa. Entendemos o que acontece na casa espírita, né? Então, das coisas que acontecem numa aula, principalmente no primeiro momento, quando nós chegam, a gente vai fazer uma prece, fazer uma oração, perguntar se está todo mundo bem, se está todo mundo entendendo os processos que estão acontecendo, se estão gostando. Se a gente fosse pensar, normalmente se encontram uma vez por semana. Seguimos aí nesses quase 10 dias aí, o que seria aí, dentro de uma casa espírita, levado quase 2 meses de aula para chegar nesse ponto, que se é uma vez por semana, são 8 aulas, seriam 8 semanas, olha só. Então a gente está fechando aí em 2 meses esses dias. Porque o tema é esse, o que a gente vai estudar é isso, e esse tema é um dos mais legais, de se falar. A gente vai falar do espírito, do perispírito e do corpo físico. A gente organizou de tal forma que dá para se entender que vem uma sequência. Uma das coisas mais bacanas que a gente tem que entender na doutrina dos espíritos, principalmente, é a forma como ela é organizada, ela é planejada. Então essa forma de planejar, de fazer, foi a forma que nós escolhemos aí para bancar, para ser legal. E isso é importante, principalmente no quesito, nas questões dos... A gente vai entender como é que funciona. Então é interessante a gente saber como é que funciona. Kardec vai falar de espírito, perispírito e corpo físico. Eu fiz uma brincadeira que eu sempre faço aí com o pessoal nas aulas, Eu uso o amendoim. Sabe o amendoim? Meu dedo ficou manchado. Sabe o amendoim? Se pegar um amendoim com uma casca, a casca grossa seria o corpo. Aí você tira aquela casca grossa, aquela parte vermelha. Aquela parte vermelha seria o perispírito. Tirando a parte vermelha, fica a parte branca, que seria o espírito. Para se ter uma ideia, Porque não é assim que funciona. Não é assim. Funciona, nós somos um corpo físico, Porque daí você vai pensar, não, quer dizer que então está dentro de mim o espírito? Mais ou menos, não é bem assim. Dentro, fora. Como está numa outra dimensão. Imagina que a gente interage com outros planos, Por isso que os médiuns trabalham, os médiuns que têm essa faculdade. Estamos vendo a Elaine aí, a Carolina, a Sueli, tudo bem? Então vamos lá. Eu até brinquei, isso aqui, como é que seria? Isso é muito legal. Principalmente para a criançada da evangelização infantil. Tem uma maneira de fazer e mostrar para vocês não esquecerem nunca mais. Porque o perispírito, na verdade, é o corpo fluídico, O corpo espiritual. Então, ele tem a mesma imagem do corpo físico. É muito legal isso. Imagina que eu trouxe o meu amigo, o cara, tem uma cicatriz aqui no rosto, vocês estão vendo? Esse aqui é o corpo físico. Vocês estão vendo que tem um cordão. Então, quando ele vai dormir, esse cara dorme, igual a gente dorme. O seu corpo perispiritual viaja por aí. Ele é um fantasma? Não. Por que ele não é um fantasma? Porque ele está ligado com o cordão de prata, que os espiritualistas chamam de cordão de prata. Se rompesse o cordão, aí esse carinha aqui, que está aqui, estaria morto. Mas não é isso. Então, no desdobramento natural, ele vai. E isso aqui é elástico, dá para ir para o chapão. É fluido, está ligado ao corpo físico. Por isso que outro espírito dá o seu corpo para ele, pegar o corpo para ele. Por quê? Porque o seu corpo está ligado, é seu, só pertence a você. Tem uma questão que mais tarde nós vamos estudar no livro dos espíritos, que é a questão se o espírito pode entrar dentro do outro. A gente tem uma questão, o Kardec fala sobre isso, fala no livro dos espíritos, depois fala na revista espírita. Então quando ele volta para o corpo, quando ele acorda, ele voltou pro corpo. Aí o cara voltou aqui. O cara tá aqui. Então a gente sabe que tem um laço que liga. Aí esse laço rompe. O cara desencarna. Aí o laço não existe mais.
cara morreu. Ele continua aqui. O perispírito, o corpo fluídico, né? O corpo, como é que a gente fala? O corpo espiritual. Tem a luz, que é a luz amarela que está lá atrás. Vamos tirar aqui, ó. Ele envolve e dá corpo. Dá mesmo formato. Olha que bacana. Então o corpo físico pereceu, porque ele perece. Mas o perispírito está ali. Ó, até a cicatriz, lembra? Eu fiz o contado de fazer a cicatriz do carinha aqui, ó. Tá igualzinho o mesmo desenho. Ele pode ficar mais novo. O ano de encarnação pode ser diferente. Porque ele é maleável, né? O espírito é que vai dar forma a ele, a esse perispírito, e dar forma ao corpo. Então as doenças, a maioria acontece aqui. Então o perispírito fica o espírito, essa energia vibrante. Ficou claro, todo mundo entendeu, ninguém mais vai esquecer. Não foi nem como desenhar, né? Foi como fazer aí, mostrar. Eu faria isso. Por que essa importância? Porque para nós vamos sacar como é que funcionam as coisas. Então, como nós somos afetados, envolvido pelo corpo, é que nos orienta e nos comanda para que o corpo físico, as coisas acontecem. Então, a matéria mais densa é o corpo físico. A matéria, o corpo fluídico, né, o corpo espiritual, chamado, que envolve o espírito, que a gente chama de perispírito, ela é uma energia mais maleável, né? Deixa eu ver aqui. O exemplo que ele deu aí do amendoim que eu dei aqui, para ficar bem claro. Mas Anderson, é por dentro, então, mais ou menos, a gente não sabe precisar bem. A gente fala por dentro, mas o envolvimento é maior. É energia. Para vocês sentirem, a nossa energia expande. A aura de hálito mental, que é a energia que a gente emana do espírito. E onde nós podemos controlar isso? É na mente. A mente é física, né? Tá no cérebro. Mas o espírito, que comanda que está fora. Mas é necessário tudo que está no nosso corpo físico para a gente poder controlar, para a gente poder fazer as coisas. O pensamento, então, é a ferramenta mais importante. É o pensamento que vai construir tudo que a gente tem. Oi, Maria Tereza. Oi, Paulinha. Tudo bem? Então, o corpo, o perispírito e o espírito, para a gente entender essa brincadeira que eu fiz. Aqueles que não viram ainda, depois venham quando assistirem novamente, só para a gente entender, porque a gente vai falar hoje de algo que acontece na casa espírita, algumas transformações ou não, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, é a questão do passe. O que é o passe? O passe, nós espíritas sabemos que é uma transfusão de amor. Quando o indivíduo, magnetismo mesmo, né? É a parte material e o pensamento dele. Lembra que eu falei para o espírito? Ele na frente, ele coloca todo o sentimento, o melhor sentimento que ele tem, o melhor dele, possa envolver aquela pessoa que senta na frente dele ali. Normalmente as casas espíritas trabalham com a imposição de mãos. Mais uma vez eu vou falar, cada casa espírita tem a sua maneira de trabalhar o passe. Mas normalmente o passe, né, é dessa forma. A gente chama de passe misto. Daquela câmera de passe é um lugar que, além de estar as pessoas preparadas ali, preparadas em que sentido? Preparadas mentalmente, preparadas do coração, amorosamente, as pessoas que vão adentrar ali e sentar na frente delas, porque a gente não pode acreditar que isso seja uma questão mágica, que o passe é algo mágico, é algo bom, mas não mágico, não tem magia, tem o meu bem-querer para envolver você onde você estiver. Nesse instante, o meu bem-querer é que envolva você aí, que está sentado naquele lugar para tomar um passe. A casa faz de uma maneira. Há pessoas em outras casas que dão o passe da pessoa deitada na maca. Eu tenho uma amiga lá, o pessoal do MAP, lá de Cátia. Terezinha de Menezes fazia esse tipo de trabalho.
na maca e dava um passe. Vamos combinar, gente. Você está chegando num lugar, um ambiente propício, luzinha mais amena, uma musiquinha de fundo, um barulhinho de água. Aí o pessoal pede para você sentar ou você deitar. Naturalmente, aí você já entra numa energia, numa coisinha gostosa, uma coisinha boa. Aí pede para você fechar os olhos, pensar em Jesus. É a figura de Jesus que você tem. O passe. Existe um livro que para quem gosta de se aprofundar no tema, de um autor chamado Jacob Mello. O nome do livro é O Passe. Grossinho desse tamanho aqui. O que foi legal nele, ele traz ali para nós a visão do passe não só espírita, mas principalmente que foram até mais longe, a questão de doar um sentimento para o outro, né? Porque o passe espírita, mormente as casas seguem o guia e modelo Jesus, que só impôs a mão. Porque a cura se dá naquele momento. A gente sabe que toda cura que se deu com Cristo, com Jesus, ele vai dizer que ele não curou ninguém. Jesus que não curou ninguém. Que a tua fé, que a fé da pessoa que curou ela, que ela fosse, não pecasse mais. Olha que engraçado isso. Então, vou aproveitar esse livro aí do Jacob Mello, que é uma leitura que eu fiz há anos, e até hoje, para mim é um exemplo. Ele vai trazer o exemplo do Evangelho. Ele vai trazer o que aconteceu no Templo de Formosa. O aleijado está no Templo de Formosa e vê os discípulos de Jesus, que havia morrido, havia sido morto há pouco tempo, e ele foi curar. Vamos tentar entender o contexto da história. Tentar o contexto. A gente começa a sacar as coisas. No tempo de Jesus não tinha um WhatsApp que alguém fazia uma coisa aqui e amanhã, em instantes, já estavam se sabendo. Precisava se demorar muito tempo. Então as pessoas que eram doentes, enfermas naquele tempo, souberam que o Messias estava na Terra. Imagina você que uma enfermidade, uma doença, você corria para Jerusalém, ou se arrastava para Jerusalém com a sua doença para se encontrar com o Messias, para o Messias tocar em você e você ser curado. Isso é muito interessante. Então, esse aleijado vai até o Templo de Formosa para ver se ele encontrava Jesus que havia sido morto. E os discípulos, chamados de homens do caminho, porque ainda não eram cristãos, cristão foi o nome que eles receberam mais tarde por Lucas, né? Por eles seguirem o Cristo, eles se tornaram cristãos. Mas eles eram chamados de os homens do caminho. Por que os homens do caminho? Porque Jesus uma vez falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus. Isso, os homens do caminho eram aqueles que seguiam Jesus. Imagina aquele instante. É muito bacana isso aí. Talvez entender o autor do livro que eu estou falando, O Passe, foi muito feliz. Porque esse momento dessa história que eu estou te contando é fundamental para entender todo o processo do passe espírita. Olha só isso. Aí estava Pedro, João e Tiago, em frente ao Templo de Formosa. Quando alguém apontou para o aleijado que aqueles eram os homens do caminho e que eles deviam fazer milagres igual Jesus, porque eles seguiam a Jesus. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Algum tempo atrás, foi apresentado um garoto lunático para ser curado pelos discípulos e nenhum dos 12 conseguiu curar. Nenhum. Porque eles ainda estavam... E Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis. Porque faltou fé, né? Deixa eu contar a história direito, né? Então eles foram lá e ninguém conseguiu curar o garoto. Aí Jesus foi lá e falou: se afaste. E os espíritos se afastaram. Aí os discípulos começam a conversar: mas por que a gente não conseguiu curar? Aí Jesus falou que faltou fé.
faltou fé para que a cura acontecesse. Que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda? Poderia ter curado o garoto. Então, tenta imaginar você, oi Lilian, oi Claudinei, que chegaram agora, Solange também, e tenta imaginar que vocês falharam uma vez e tem a oportunidade de tentar de novo. Menos fácil, né? Quando a gente falhou uma vez e tentar acertar novamente. E Jesus foi lá e curou. Fé também tem, né? Fé tem a ver com vontade. Oi, Nicole. Fé tem a ver com vontade. Então está o aleijado na frente do templo de Formosa, olha para os discípulos e fala: se quiseres, pode me curar. João, Tiago e Pedro. Pedro, historicamente, então ele dá um passo à frente. Os outros ficam atrás. É um momento de atenção maior. Porque naquele instante, quando ele dá um passo na frente, Pedro, perante outros dois, diz: eu vou. Quando você tem um amigo que vai, que está atrás, sustenta ele, tomara que ele consiga. O Senhor, dá-lhe fé. Não é isso que a gente faz? A gente sustenta. E ele toma um passo na frente. Imagina que pode ter a falha que ele aconteceu com o menino lunático, ele não conseguiu curar. Jesus tinha falado: tiveres fé também de um grão de mostarda. Ele coloca a mão sobre o aleijado no chão e vai falar a seguinte palavra, as palavras, né? Oi Márcia, oi Jéssica. Não, eles não falaram isso. Que eu vi você sentando aqui. Ele põe a mão sobre o garoto, o aleijado, e diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Naquele instante a gente tem que entender o que está acontecendo naquele momento ali. Quando o aleijado chega para aqueles discípulos e diz assim: se quiseres pode me curar, ele está com uma fé, a vontade dele é soberana, é verdadeira, que ele está colocando toda a fé e vontade que ele tem na mão daquele que pode fazer a diferença. Por aquele que pode fazer a diferença, falhar um tempo atrás, tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mas não sou mais eu. Não é a vaidade que tinha naquele tempo, que eles ficaram tudo: quem é melhor que vai curar o lunático? Ele falou: eu não tenho nada para dar. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu só tenho o amor. Mas esse amor eu lhe dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não era mais o nome dos discípulos, era o nome do Cristo que havia deixado a lição. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. É dito que o aleijado levantou, andou e saiu cantando, pulando, que havia sido curado pelos discípulos do Mestre. É muito louco isso. É muito... Porque quando você vai a uma casa espírita, você vai e adentra um espaço daquele, você vai na expectativa de que sua vida se transforme. Que você encontre uma palavra bacana, que você encontre alguma coisa que vai te motivar e vai te fazer mais feliz. E essa é a sua vontade quando você vai num espaço desse. Quando você adentra a câmara do passe. Você pode estar passando por todos os problemas na sua vida, calado, quieto, em silêncio, passando por todos os... Você foi lá em busca de algo que a sua vontade, a tua fé te levou lá. E você pode ter certeza, a casa espírita, pelo menos eu posso falar da Sociedade Espírita Inspiração, a casa espírita está preparada para que você encontre o melhor. As pessoas que estão lá estão preparadas para ofertar aquilo que ela tem de melhor. Eles não têm ouro, eles não têm prata, eles só têm o amor do Cristo, o amor que eles aprenderam de Jesus.
também estavam caídos, quando também estavam em situações, eles também se prepararam para que esse amor de Jesus caia sobre nós e caia sobre vocês. Então a vontade de quem quer servir e a vontade de quem quer ser servido, que acreditou, quando essas duas vontades se encontram, não é milagre, é a força e a vontade. Quando eu tenho a vontade soberana que eu vou ser curado, a cura se faz. É assim que funciona. Então o passe espírita, ele tem isso, ele tem essa propriedade de fazer a diferença. Mas se você acreditar. Eu tenho uma história, e eu vou contar aqui, que eu sempre conto a história. Anderson precisa de mão para dar passe, eu vou contar uma história. Oi, o Anderson entrou, meu xará entrou aí também. Tudo bem, Anderson? Uma vez eu fui a uma casa espírita, uma amiga minha me chamou para ir para uma palestra numa casa espírita. Ela tinha me conhecido na nossa casa e quis mostrar a casa dela, o que é normal. E nós fomos até lá. Não é uma casa dela, é uma casa que ela ia. Ali no bairro, acho que ali é Penha, se não me engano. E a gente tinha tomado o passe. E logo no passe tem um copo. Aí eu peguei o copinho, do jeito que eu peguei, e tomei. A pessoa, não, você fez errado. Eu, fiz errado como? Você tem que pegar com as duas mãos, porque tem o polo positivo, o polo negativo, e as energias. Você sorve a água com mais propriedade, com mais força, você entende o que foi recebido dos eflúvios da energia que... Então me dá outro copo aqui, por favor. Põe. Certo? Perfeito. Obrigado. E eu saí. Mais tarde eu e essa amiga conversando, né? Ela falou, gostou da casa? Eu falei, gostei demais, casa boa, né? Energia boa, uma coisa boa, o pessoal recebendo a gente com uma propriedade, uma coisa gostosa. Só tô preocupado. Aprendi uma coisa ali, eu tô preocupado. Nossa, Anderson, fala pra mim que você está preocupado. Sabe aquela gente que recebe a gente para entrar na fila do passe? Sim, ela não tem um braço. Isso não é problema, Anderson. Ela é uma das mais felizes trabalhadoras dessa casa. Ela está aí há anos, desde que eu vim aqui, ela já era trabalhadora, ela sempre fazendo aquilo lá, arrumando o passo, aquele sorriso, recebendo as pessoas. Eu falei, então, mas a minha preocupação é essa. Ela só tem um braço. Anderson, mas qual o problema dela só ter um braço, Anderson? Então, porque a menina falou que a água só pode, se eu colocar as duas mãos, colocar... Então, são essas coisas que a gente tem que entender, que a casa espírita tem que ser coerente, ter bom senso. Não é a mão que vai te fazer a cura, é o pensamento. Não é nem o olhar, que você pode estar de olhos fechados, você pode ser cego, né? Não ter visão, e dar um passe maravilhoso da mesma forma, porque é o pensamento. Isso é incrível, a gente começar a pensar nessas coisas, né? Se for numa casa espírita que a partir de agora não dá mais passe com as mãos, para evitar algum contato, dar o passe coletivo. Tem gente que não gosta de passe coletivo, né? O passe direcionado, o passe ser radiado naquele instante ali, porque acha que não tem mais valor alguém na sua frente te dando passe. Não é verdade. Não é verdade. A gente dá passe à distância. Quando você coloca o seu nome na oração lá e as pessoas por você, é essa energia, esse amor que está indo, junto com a equipe espiritual que envolve essa mesma energia e chega até você. Então a gente tem que entender isso. Imagina, eu estava falando do espírito, do pé. Trouxe até meu amiguinho aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Se eu mostrei que, lembra que eu falei que o cordão de prata, ele vai a distâncias, ele não desgruda de você enquanto você estiver encarnado. Quando ele desgrudar é porque você não está mais encarnado, você só é espírito, não é mais alma. Lembra da brincadeira que eu fiz? Então é isso que a gente está começando a falar. A gente tem que começar a desmistificar essas ideias que acreditam na casa espírita. A cura na cidade, sim. Então o passe na casa espírita é uma doação de amor. Necessariamente ela não precisa ser dada com a mão. Ela pode dar com a voz, com a palavra.
agora, depois assiste esse vídeo de novo. Eu briguei com o espírito, né? O perispírito, que é esse corpo fluídico que envolve o espírito. E depois eu coloquei um corpo, esse amiguinho aqui de Joãozinho ali, né? Esse é o corpo físico. O perispírito, que é muito idêntico ao corpo espiritual, que envolve o espírito. O perispírito envolve o espírito, em determinados mundos são diferentes dessa forma. Então isso é para entender o corpo. Quando a gente doa a energia, é para envolver o corpo físico muito mais essa aura, essa energia que a gente acaba atraindo no dia a dia. Então na casa espírita, quando você toma um passe, é para fazer essa limpeza, mesmo, afastar essa energia que não é legal, que é mantida através do seu pensamento. Você tem um pensamento bacana, um pensamento bom, um pensamento elevado, chegar e bloquear e cair. Simples assim. Então o passe, as pessoas falam, mas tem casa espírita que faz um tratamento com vários tipos de passe e tal. É o jeito da casa, é a identidade dela. Mas a cura não se dá nem por isso. A cura se dá através de você que foi a casa espírita para ser curado e ser transformado. Se você sacou isso, você entendeu tudo. Gente, quando eu falo que a casa espírita é o espaço que nós vamos nos encontrar para a gente aprender e conviver com as pessoas que pensam parecido conosco. E isso nos faz bem estar junto com os amigos. Isso é muito legal. Então essas coisas de fortalecimento de entendimento. Então, nessa 8ª aula que a gente daria no curso básico de Espiritismo, olha só, ainda demoraria 8 semanas, aqui demorou uns 10 dias, né? 8ª aula, para falar desse tema que é muito importante. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu não entendi o que é o perispírito e tal, eu ficou sabendo que o perispírito é assim. É claro, gente, a gente está dando, a gente chama de curso básico, é uma introdução, porque depois a gente vai fazer estudos mais aprofundados, como no livro dos médiuns existe a emancipação da alma. A alma pode ir mais longe, coisas fantásticas, né? Eu fiz aqui o desenho aqui, imagina, então se esse garoto espírito aqui, imagina, o corpo dormiu, ele vai, a gente chama de desdobramento, que às vezes a gente tem como sonho. Ele vai para onde for, ele vai ver amigos, ele vai para o plano espiritual reencontrar amigos espirituais, que a gente não consegue entender bem através de sonhos, porque ainda estão ligados, né? Eles estão ligados pelo cordão, então esse aqui vai até lá. Anderson, às vezes eu estou acordado, eu não consigo, meu corpo parece que está travando, eu tenho uma coisa assim, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa lá no plano espiritual, você arrumou uma confusão, você veio com tudo e não encaixou direito. Não tem ninguém te for. Anderson, sinto que alguém está pegando no meu pescoço, alguém está me sufocando, uma sensação ruim. Respira, relaxa, pede oração. Literalmente você vai sentir quem está no corpo. Aí acaba isso, essa sensação. Agora, se você fica apavorado, porque você coloca no mental que alguém está te apertando e tal, dentro do corpo, quando você entende que alguém está no plano espiritual, está te assustando, e você vem para o corpo físico correndo, você vai se assustar. Mas quando você saca que você é um ser encarnado, você ganhou 50% de mais força do que do espírito, que ele não tem corpo físico. Você tem. Essa força anímica faz a diferença. Quem trabalha nos trabalhos mediúnicos sabe disso. São mais detalhes que a gente vai falar mais para frente nas aulas. Para a gente entender como é que funciona, então, eu sou espírito, mas eu sou alma ainda, porque eu estou alma e o espírito encarnado, você está encarnado. Se você não tivesse esse cordãozinho, tivesse desamarrados aqui, aí sim você era um espírito, um fantasma, né? Como as pessoas. Então isso é muito legal. André Luiz, no livro Nosso Lar, disse que uma vez ele viu um encarnado esquisita, cheio de luz, tudo amarrado, era horrível. Por quê? Porque estava encarnado. E ele sabia quando era um encarnado ou era um espírito. Isso aí. Espero que vocês tenham mais interesse. Tenham curiosidade também de perguntar para a gente poder falar. Falei assim rapidamente para você. O papo hoje era espírito, perispírito e corpo, que eu acho que eu deixei claro aí para vocês. E o passe espírita, que é essa vontade, transfusão de energia de amor, de alegria. E não precisa dar posição, marca. Depende. Cada casa espírita tem a sua escolha de fazer. Mas é muito mais coração, pensamento.
de amor, que faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós vamos entrar numa aula, eu creio que vai ser uma mediunidade, pensamento, alguma coisa assim, mas a gente vai dando sequência aí. Valeu, obrigado por vocês estarem conosco agora, forte abraço, e quando tudo isso passar, todos convidados para ir para o SEI, fazer um baita evento lá. Valeu, até mais.